Olá, bem-vindos a mais uma aula de Química e hoje irei ensinar a vocês o que significa mol. O que é mol? Então, se você tem dúvida do que é mol, creio que muitas pessoas têm essa dúvida. De início, peço que já deixe seu like, comente, compartilhe, comente qualquer dúvida. E se você tem alguma dúvida do que é mol, então vem que eu vou te explicar. O que é mol? Mol, nada mais, nada menos, um mol. De início, você tem que colocar na sua cabeça que o mol ele é uma unidade de medida. Tá, mas ele mede o quê? Qual é o valor do mol? O que é um mol? Eu vou te explicar. Primeiro, vamos colocar em mente o conceito de quantidade. Você sabe o que é, quanto é uma dúzia. Você sabe quanto que é uma dezena. Você sabe também quanto que é uma centena. Uma dúzia vale 12, uma dezena vale 10 e uma centena vale 100. E temos aqui um mol. Ou seja, o mol ele é um valor fixo de alguma coisa. Da mesma forma que uma dúzia é 12, não muda, né? Uma dúzia é sempre 12. Uma dezena é sempre 10. Uma centena é sempre 100. E um mol ele vai ter um valor fixo sempre também. Mas qual que é o valor de mol? Calma que vamos chegar até lá. Existem algumas formas de representar o mol. Listei aqui as 4 maneiras de representar o que é o mol e como ele pode ser representado. O mol ele pode ser representado por número de mols. Eu posso ter 1 mol, 2 mols, 3 mols e assim sucessivamente. Então a primeira forma de representar um mol é número de mols. A segunda forma é por unidades. Seja ela por moléculas, posso ter uma molécula, duas, três. Por átomos, posso ter 10, 20 átomos. Posso também colocar como pessoas, veículos. E quando está em unidade, o mol ele é representado pelo número de Avogadro. O que é o número de Avogadro? Esse número ele tem um valor fixo de 6 vezes 10 elevado a 23. Então, o que você estava em dúvida lá, quanto que é um mol? Um mol em unidade, ele vai ter esse valor aqui, 6 vezes 10 a 23. Se eu tiver 1 mol de moléculas, eu vou ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tiver 1 mol de átomos, a mesma coisa. Ah, e tal país tem 1 mol de pessoas vivendo lá. Lá vai ter 6 vezes 10 a 23. Se você pegar esse número aqui e multiplicar por 10 23 vezes, vai ser um valor exageradamente muito grande. Acredito que nem no planeta acho que deve ter esse número de, um número de pessoas nessa quantidade. Mas é só um exemplo. Então, um mol ele é um valor fixo de 6 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. Ah, tem 1 mol de água, vai ser isso aqui. 1 mol de moléculas de água vai ser isso aqui. Ah, tem 1 mol de moléculas de carbono, vai ser também isso aqui, sempre. Eu posso representar também o mol pela massa, quando eu quero saber a massa molar de alguma coisa. E a massa molar ela é representada em gramas por mol. E encontramos o valor da massa molar de qualquer átomo na tabela periódica. Vamos ver um exemplo aqui. Temos o exemplo da água, por exemplo. A água, essa fórmula química da água, H2O. Na tabela periódica, você vai ver que o hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Então, vamos pegar aqui 2 vezes 1 mais 1, que só temos um oxigênio, vezes 16. Então, a água vai ter uma massa molar de 18 gramas por mol. Então, que para cada 1 mol de água, eu vou ter 18 gramas. Se eu tiver 2 mols de água,
eu vou ter 36 gramas. E a última forma de representar o mol é em volume. Nesse caso em específico, vamos ter que trabalhar com gás. E esse gás vai ter que estar nas condições normais de temperatura e pressão, as CNTP. E nessas condições vai ter que estar a 0 graus Celsius e a 1 atm, a pressão de 1 atm. Tá, então para cada 1 mol de qualquer gás, pode ser qualquer gás, para cada 1 mol de qualquer gás, ele vai ocupar um volume vai ocupar um espaço, um volume fixo de 22,4 litros. Então quer dizer que para cada 1 mol de qualquer gás, ele vai ocupar um espaço de 22,4 litros. Se eu tiver 2 mols de um gás, o gás oxigênio, se tiver 2 mols desse gás, ele vai ocupar um valor de 44,8 litros. Se tiver 3 mols, multiplica por 3. Se tiver metade de 1 mol, você vai dividir esse valor por 2. Essa é a explicação do que é mol. Gostou da explicação? Entendeu? Não entendeu? Comente o que acharam e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado e até mais.